Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma célula digital. Estamos começando então mais um momento que nós iremos falar da palavra de Deus. E é isso, gente. Então, enquanto as pessoas ainda não chegam, enquanto as pessoas chegam, no caso, nós estaremos cantando louvor. Depois, em continuação, nós estaremos orando e dando início à palavra, amém? Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus.
meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém, pessoal? Então foi esse o louvor que o Senhor ministrou no meu coração para trazer para nós. E sejam muito bem-vindos as pessoas que estão chegando. Seja bem-vinda, Thaís, a paz do Senhor. Então, vamos dar continuidade à nossa célula. Hoje nós iremos falar sobre quem é você em Cristo. E se vocês estiverem com a Bíblia disponível aí, a gente vai falar hoje com base no Evangelho de João, segundo João, capítulo 1, dos versículos 19 ao 34. Amém? Então, antes de nós darmos a palavra aqui, falamos aquilo que o Senhor ministrou no meu coração para trazer para nós hoje. Vamos orar para apresentar a palavra a essa célula ao Senhor, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estar aqui, Pai, louvando ao Senhor e falando da tua palavra, Pai, que é isso que o Senhor quer de nós. Te pedimos, Espírito Santo, para que a tua santa e doce presença esteja aqui conosco. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem destinado aos nossos corações. Toca-nos com as tuas mãos, Senhor. Ministra aos nossos corações a tua palavra e que a tua palavra, Pai, ela não venha apenas entrar nos nossos ouvidos e depois sair, não, mas que ela venha entrar e fixar nos nossos corações para que nós possamos praticar a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, desde já, Pai, quero repreender todo espírito de distração, de confusão na mente, de atrapalho, tudo aquilo, Pai, que tenta de alguma forma tirar a nossa atenção daquilo que realmente importa, que é a tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, fala conosco e que apenas a tua santa e doce presença venha reinar aqui, Pai, onde essas pessoas estiverem, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então, vamos falar então em João, capítulo 1, versículo 19 ao 34. E antes de começar tudo isso, o Senhor ministrou para mim uma pergunta muito forte. E eu gostaria de fazer para vocês. Porque hoje o tema da nossa célula é quem é você em Cristo? E aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para perguntar para vocês hoje é: você sabe quem você é em Cristo? Ou ainda está tentando descobrir através dos olhos dos outros? E vocês vão entender ao longo da palavra essa pergunta. Então vamos lá. João capítulo 1, versículo 19 ao 34 diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: Viu o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém, pessoal? Então, acerca da pergunta que eu fiz, se você sabe quem você é em Cristo? Ou ainda está tentando descobrir através dos olhos dos outros? Aqui nós podemos ver claramente que João Batista, ele sabia quem ele era, conhecia sua identidade em Deus e sabia qual era o seu propósito. Isso está muito claro quando os judeus, eles chegam a ele para perguntar exatamente: quem é você?
E no momento ele fala que não era o Cristo, porque ainda que ele fizesse prodígios, ainda que ele estivesse batizando, ele sabia que aquilo que o Senhor tinha determinado para ele não tinha nada a ver com o que o Senhor tinha determinado para Jesus. E ele assume isso, dizendo, eu não sou o Cristo, mas porém eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Olha que coisa forte, gente. João Batista, ele não se deixou ser levado pela opinião alheia. Ele sabia a palavra que Deus já havia depositado sobre ele. E aqui nós podemos ver claramente, quando perguntam para ele, quem é você? O que você vai falar sobre você? Quem é você? Se você não é Elias, se você não é o profeta, você é quem? Nós não conhecemos, nós queremos saber quem você é. Então ele fala exatamente as palavras que o Senhor já tinha ministrado no coração dele, de quem ele era. A palavra do Senhor estava fixa no coração dele, então ele poderia declarar aquilo, ele poderia viver conforme a palavra do Senhor. Ele não precisava ser parecido com Elias, ele não precisava ser parecido com o profeta para cumprir o seu propósito ou o seu chamado. Ele só precisava dar ouvidos à voz de Deus. E olha que forte, se ele não tivesse dado ouvidos à voz de Deus, ele não saberia ainda quem ele era, ele ainda não teria dentro de si a identidade, aquilo que sobre o que Jesus, o que o próprio Deus ministrou sobre ele, sobre quem ele seria e quem ele era ali. Amém? Então, por dar ouvidos à voz do Senhor, ele entendeu e conheceu seu papel aqui na terra. Olha que coisa linda, gente. Porque ele deu ouvidos ao Senhor, porque ele decidiu ouvir a voz do Senhor e não a voz de outras pessoas, e não a voz daquelas pessoas que falam e querem de toda forma falar quem você é, o para que você foi feito, não. Ao invés de dar ouvidos a essas vozes, as pessoas que muito se manifestavam ali perguntando quem ele era, se ele era Elias, se ele era o profeta, se ele era o Cristo, não. Ele preferiu dar ouvidos à voz de Deus que falava para ele que você é aquele que prepara o caminho, você que é aquele que diz endireite as suas veredas, endireitai o caminho do Senhor. Olha que forte. Por isso ele pôde viver a plenitude do propósito dele. Ainda que ele tivesse morrido cedo, que ele realmente morreu cedo, mas naquele momento ele já tinha cumprido todo o propósito que o Senhor tinha determinado para ele, e não fazia mais sentido ele estar ali, ele estar no nosso mundo. E é isso que o Senhor ele muito tem ministrado a nós, porque muitas vezes nós queremos cumprir, nós estamos tão focados na nossa vida, naquilo que está acontecendo ao nosso redor, no mundo, que nós esquecemos que esse tem que ser o nosso objetivo, cumprir o propósito que o Senhor nos designou. E para isso nós precisamos ouvir a voz de Deus. Se nós não ouvimos a voz de Deus, nós não sabemos a palavra que ele ministrou sobre nós desde quando nós ainda nos era uma massa informe no ventre das nossas mães. Antes mesmo de nós existirmos, de nós chegarmos aqui, sabe? Ele já tinha determinado os nossos dias, ou seja, ele já tinha declarado uma palavra sobre você. E se você não está disposto a ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus, você não vai conseguir saber o seu papel aqui na terra, quem você é em Cristo, a sua identidade. Quando você sabe quem é em Cristo, você não fica dependente do que outras pessoas acham ou pensam de você. Muitas vezes a gente acontece, né, de muitas pessoas, para poder elas se sentirem ser algo, elas precisam de validação de outras pessoas. Elas precisam que outras pessoas digam para ela quem elas são, o que elas têm que fazer, qual é o papel dela aqui na terra. Mas não é isso que o Senhor tem destinado para nós. O Senhor, ele já nos entregou uma palavra e cabe a nós decidir se nós queremos ouvir e receber aquela palavra. Porque o próprio Deus fala que mais a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crê em Deus, se você aceita o Senhor como seu único suficiente Salvador, automaticamente você vira filho, por mais que ainda não seja de sangue, mas pela fé você recebeu a autoridade, o poder de ser feito filho de Deus, e essa é a sua identidade. Mas cabe também a nós decidirmos ouvir a voz de Deus para entender o nosso propósito aqui na terra, o para que nós fomos criados aqui na terra, qual é o nosso objetivo aqui na terra, porque muitas vezes a gente até acha, né, nossa, todo mundo tem um propósito, um objetivo, e parece que eu não tenho. Nós temos, cada um de nós foi feito e determinado para algo, há um propósito para tudo que existe debaixo da terra. Então, se você está aqui é porque o Senhor tem um propósito na sua vida, amém? João Batista foi bem sucedido no seu ministério, cumpriu seu propósito, porque ele entendeu o que o Senhor queria que fosse feito através da vida dele. Por isso, ele pode viver a plenitude do propósito, ainda que por pouco tempo, mas ele cumpriu o propósito dele, tudo aquilo que ele precisava cumprir, ele cumpriu aqui na terra. E olha que lindo isso, o Senhor deu para ele a oportunidade de, antes,
proclamar sobre endireitar os caminhos do Senhor. É Ele que preparou o caminho para que Jesus pudesse vir, e Ele aceitou esse propósito. Muitas vezes nós pensamos que, mas o meu propósito não parece ser tão grande, o meu propósito, sabe? Mas se o Senhor te deu, é porque Ele tem algo na sua vida, e através de você Ele vai cumprir maravilhas. Então, para muitas vezes de tentar pensar, porque meu propósito é pequeno, porque aquilo que Deus me chamou é pequeno. Não é pequeno, porque ainda assim você está trazendo vidas para o Senhor. Ainda assim o Senhor te deu a oportunidade de ministrar em almas e dizer que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus amou tanto aquela pessoa que deu a vida dela por amor, a vida dele por amor a ela, para que ela fosse salva. Então muitas vezes a gente acha que para ter um ministério, um propósito, para cumprir um ministério, um propósito, você precisa ser chamado às nações, você precisa ser famoso ou algo do tipo, e não. Muitas vezes o Senhor quer que você você faça aquilo que Ele tem preparado para você nos bastidores, por detrás das câmeras. Mas é ali que o Senhor trabalha em você, é ali que pessoas são alcançadas. Sabe? É isso que o Senhor quer trazer para nós no dia de hoje. O segredo de João Batista era que ele dependia completamente de Deus e não dos homens. E por ele depender completamente de Deus, ele decidiu cumprir o propósito que o Senhor tinha determinado para ele. Ele decidiu ouvir a voz do Senhor e não a voz das outras pessoas que estavam dizendo quem ele era. Porque muitas pessoas estavam pensando que ele era o Cristo, mas ele sabia que ele não era. E ele sabia que o propósito dele poderia ser considerado pequeno, mas tinha grande valia no reino de Deus. Amém? Então, algo que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer para nós, e aqui eu encerro a palavra que Ele nos deu, é que nós precisamos ser dependentes e reconhecer o nosso lugar como filhos de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus e reconhecer o nosso lugar como filhos de Deus. João Batista, ele reconheceu o lugar dele. Ele reconheceu em que lugar o Senhor tinha o colocado, porque o Senhor tinha o chamado e qual era o papel dele aqui na terra, para que fosse cumprida a vontade que lá no céu já estava determinada. Amém? Então, quando nós entendemos e reconhecemos quem nós somos em Cristo, nada e nem ninguém pode impedir com que nós compramos o nosso ministério, e nada e nem ninguém pode chegar pra gente e falar, não, você é tal pessoa. Aí você vai falar, não, eu não sou tal pessoa. Eu sou aquela pessoa que o Senhor disse ao meu respeito. Eu sou filha de Deus. Sabe? E isso é muito importante, porque muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele vai tentar de todas as formas dizer algo que Deus não falou sobre você. Mas quando nós estamos firmes no Senhor, somos dependentes de Deus e reconhecemos o nosso lugar como filhos de Deus, Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, Ele não tem mais poder sobre as nossas identidades, porque nós sabemos que fomos achados em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Então foi essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu espero que Ele também tenha ministrado ao coração de vocês. E eu queria pedir para que, se vocês quiserem colocar algum pedido de oração, fique à vontade, nós estaremos orando. Amém? Já colocaram, certo. Então, nós estaremos orando para encerrar essa live. E antes disso, eu quero dar um aviso especial, que amanhã, quarta-feira, às 15 horas e às 20 horas, nós temos culto na minha igreja, na EJN em Alphaville, Avenida Aruanã 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu espero que vocês possam ir lá. Às 15 horas nós temos o culto Derrubando Gigantes, que é às 15 horas. E às 20 horas nós temos o culto a respeito das finanças, gente. É muito importante também nós irmos. Tanto é que semana passada eu falei um pouco sobre finanças. Amém? Então é isso. Deus abençoe vocês e nós estaremos orando. Amém, amém. Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada por nos fazer entender que antes de nós antes da gente querer ouvir a voz de outras pessoas, antes de nós queremos ter a validação de outras pessoas, nós precisamos entender quem nós somos em Ti, Pai. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Ti, nós sabemos que nós não precisamos mais ouvir a voz de outras pessoas, a voz daquelas pessoas que querem dizer, que querem determinar a nossa identidade, porque nós já achamos a identidade, Pai, que nós temos no Senhor, Pai, em Cristo Jesus. E te pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, abra os nossos ouvidos para que nós venhamos ouvir a Tua voz e entender quem realmente somos em Ti. Que nós venhamos entender, Pai, o nosso propósito aqui na terra, Pai. Quem o Senhor nos chamou para ser aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, e que o Senhor venha nos dar forças para que nós venhamos cumprir o ministério que o Senhor tem determinado para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, quero te pedir para que o Senhor também venha continuar abençoando, Pai,
a vida do Lucas, da Júlia, do Mateus Luca, os filhos do Lucas, Pai, toda a família deles, Pai, a Thaísa, Pai, todas as pessoas que estão aqui, Pai, em o nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar grandemente essas pessoas, Pai, que o Senhor venha ministrar ao longo dessa semana essa palavra que o Senhor nos deu no coração deles, para que eles venham ouvir e praticar, Pai, para que eles venham entender que eles necessitam, Pai, ser dependentes de Ti e reconhecer o lugar que o Senhor deu para eles como filhos, Pai. Em o nome de Jesus, quero Te pedir para que o Senhor venha nos dar uma semana abençoada, Pai, um dia abençoado, um final de dia abençoado, Pai, que tudo esteja diante das Suas mãos, que cada vida aqui, que cada família representada aqui seja alcançada pelo poder da Tua palavra, Pai, que se ainda há alguém nessas famílias, Pai, que ainda não alcançou o Teu amor, que ainda não experimentou do Teu amor, que o Senhor venha alcançar essas vidas, Pai, para que elas venham entender, Pai, que a verdadeira vida está em Ti e não nas coisas do mundo, Senhor. Em o nome de Jesus, apresentamos tudo diante de Ti e Te pedimos, Pai, em o nome de Jesus, continua conosco no dia de hoje. Em o nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então, foi essa a palavra de hoje, a célula de hoje. Espero que o Senhor tenha ministrado muito forte, né? Edificado vocês através dessa palavra, que nós viemos ficar firmes no Senhor, ser totalmente dependentes dEle. Isso não quer dizer que vai ser fácil, mas que é necessário sermos dependentes dEle, amém? Então é isso, gente, um forte abraço, até semana que vem, não, até quinta-feira, quinta-feira às 17h30 nós teremos a nossa célula. Até lá, que Deus abençoe grandemente vocês, um forte abraço e é isso, tchau!